E aí, galerinha da Escola Sepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Dani e hoje nós vamos falar da potenciação e radiciação de números inteiros. Potenciação e radiciação de números inteiros. É o seguinte, calcular a potência de um número e a raiz quadrada de um número, vocês aprenderam no ano passado comigo, certo? Então, o conceito do que é calcular uma potência, do que é calcular uma raiz, eu espero que vocês se lembrem, tá? Vamos lembrar algumas coisas aqui? Vamos fazer uma potência fácil. Vamos mexer com potências de 3. O que seria 3 elevado a 0? O que seria 3 elevado a 1? O que seria 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao cubo? 3 elevado à quarta? Né? Ó, eu vou pular 3 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Vou começar no 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 não é 6. Por quê? O que é potência? É pegar o número de baixo, que é a base, que é o 3, e repetir ele quantas vezes o expoente mandar. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Certo? Então, observa o seguinte. Do 9 para o 27, a gente multiplica por 3. Do 27 para o 81, também multiplica por 3, né? Por quê? Nós estamos mexendo com potência de 3. Então, quanto é 3 elevado a 1? 3 elevado a 1 é 3. O problema é quando vem 3 elevado a 0. Muitas pessoas discordam do resultado e sempre esquecem. 3 elevado a 0, pessoal, é 1, tá? Então, já vou começar anotando aqui o primeiro lembrete da aula de hoje. Vamos colocar num post-it? Porque tudo que é para lembrar para sempre tem que vir de um post-it. O que nós vamos escrever nesse post-it? Todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Certo? O que esse não nulo tá querendo dizer aqui? A gente geralmente, quando fala, a gente omite esse não nulo aqui. Geralmente a gente fala, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o que acontece? A gente tem que todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Esse não nulo quer dizer que o número... Eu posso pegar um número qualquer e elevar a 0, que vai dar 1. Mas atenção. Esse A aqui, ó, não pode ser 0. Por quê? Porque 0 elevado a 0 não existe. Não existe no ensino fundamental. Como assim isso não existe no ensino fundamental? Bom, eu não sei qual que é a propagação que esse vídeo pode ter, então por isso a gente tem que tomar cuidado de cercar a teoria de todos os lados. 0 elevado a 0 é um problema matemático muito recorrente que aparece de verdade em problemas na faculdade, tá? Em problemas de cálculo 1. Então, na engenharia, em situações de aplicações matemáticas, realmente vai ter problemas onde o pessoal vai ter que analisar 0 elevado a 0. Mas no contexto que vocês estão, no ensino fundamental,
não existe zero elevado a zero, tá certo? Então, a gente geralmente esquece de falar esse não nulo, porque isso aqui nunca vai aparecer para você resolver para mim, tá bom? Mas, como a gente tá falando aqui da maneira mais correta possível, então a gente tem que colocar esse não nulo, tá certo? Então é só pensar, ó, qualquer coisa elevada a zero vai dar 1, exceto esse caso, zero elevado a zero, tá certo? Se não tiver entendido muito bem esse ponto, a gente pode discutir eles ao vivo mais tarde, tá? Mas isso é uma coisa muito, muito importante que a gente precisa lembrar, tá certo? Então, tá aqui num cantinho, quando eu precisar de novo a gente fala disso. Bom, vamos voltar para a nossa aula, para o assunto da nossa aula. Por quê? 3 é um número positivo. Mas eu estou falando de potenciação de números inteiros, então eu também tenho que trabalhar com números negativos, tá certo? Então, vamos pensar. Se em vez de trabalhar com 3, se eu fosse trabalhar com menos 3. Então, eu vou ter menos 3 elevado a 0, menos 3 elevado a 1, menos 3 elevado a 2, menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 4. Eu vou colocar mais uns 2 aqui. Para dar tempo de todo mundo perceber o que eu preciso que seja percebido. Bom, vamos começar de novo do quadrado, porque a partir daqui a gente desenvolve melhor. Depois a gente volta e pensa nesses 2 primeiros casos aqui. O que é menos 3 elevado ao quadrado? De novo, o que a potência me ensina? Eu pego o número da base, que no caso a minha base é um número negativo, e elevo ele a, nesse caso, 2. Quer dizer, o expoente fala quantas vezes eu tenho que multiplicar essa base. Então, no caso, gente, eu vou multiplicar menos 3 vezes menos 3. Certo? E aí, nós temos que fazer regra de sinal. O oposto do negativo, gente, é positivo. E 3 vezes 3 é 9. Epa! Então, quer dizer que eu calculei uma potência de um número negativo e ela deu positiva. Então, a gente tem que tomar realmente cuidado com essa tal regra de sinal, né? Próximo aqui, menos 3 ao cubo. Então, de novo, como está elevado a 3, quer dizer que eu tenho que escrever o menos 3 3 vezes. Então, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3. Gente, presta atenção. Toda vez que eu tenho uma quantidade par, aqui, ó. Aqui eu tenho o oposto do negativo é positivo. Porém, tem um negativo aqui fora, tá vendo? Então, o oposto do positivo é negativo. E 3 vezes 3 vezes 3 nós já fizemos aqui. É 27. Vamos para a próxima. Menos 3 elevado a 4. Então, quantas vezes vai repetir o menos 3? 4 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos lá. Aqui, pessoal, de novo, ó. Temos 2 números negativos aqui, que vai dar positivo. E temos 2 números negativos aqui, que fazendo dupla também vai dar positivo. Então, positivo e positivo, minha resposta é positiva. Então, aqui vai dar mais 81. Menos 3 elevado a 5. Quer dizer que é o menos 3 quantas vezes? 5 vezes. Então, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3. Estão percebendo, então? A quantidade de vezes que eu tenho aqui sempre vai bater com esse número que tá aqui, com o expoente. Então, de novo, vamos pensar em duplinhas, ó. 2 negativos viram positivo, 2 negativos vira outro positivo, porém sobra um negativo aqui. Então, vai ser positivo, positivo, negativo. O oposto do positivo é negativo. Agora, quanto que vai dar isso aqui? Ué, é só saber que aqui, ó,
Até aqui não tá igual a linha de cima? Tava dando 81? Então, pra cá, é só fazer 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, aqui dá menos 243. Menos 3 na sexta. Adivinha quantas vezes a gente tem que escrever o menos 3 aqui? 6 vezes. Então, vamos pensar em duplas de novo, ó. Isso aqui é uma dupla, fica positiva. Isso aqui é outra dupla, fica positiva. Isso aqui é outra dupla, fica positivo. Então, deu 3 duplas, tá vendo? Então, quer dizer que meu resultado vai ser positivo. Entendem por quê, né? Porque, ó, cada dupla que a gente tem, a gente faz um oposto do negativo. Então, é positivo. O oposto do negativo, outro positivo. O oposto do negativo, outro positivo. Tá vendo? Bom, e para achar essa resposta aqui, é a mesma lógica. Ó. Até aqui eu tinha 5 números 3, dava 243. Para achar o próximo, é só pegar 243 e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Então, aqui deu mais 729. Vamos voltar aqui para o início, então. O que é menos 3 elevado a 1? É o menos 3 uma vez só. Então, é o próprio menos 3. E o que é menos 3 elevado a 0? Todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Quando eu falo que o número é não nulo, ele só não pode ser 0. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser fracionário, pode ser decimal. Ele pode ser o que ele quiser. Que quando é elevado a 0, vai dar 1. Então, estamos aqui. Certo? Gente, essa explicação, ela tá lá na página 86 do livro. Só que lá tá explicando o que é potência, o que é base, o que é expoente. Vou pegar o livro aqui, ó. Tá vendo? A elevado a N. Então, o A é a base, o N é o expoente, o N te manda repetir o A quantas vezes mandou, tá vendo? Sendo o A um número natural e N maior que 1, porque é o que a gente aprendeu no ano passado. Agora, a gente vai começar a elevar para casos onde aqui a gente tem bases positivas e negativas. Quais são as conclusões que a gente chegou? Vamos escrever as conclusões com uma caneta de outra cor. Quando a base é positiva, o resultado é sempre um número positivo. Quando a base é negativa, o sinal do resultado varia. Mas ele não varia tão aleatoriamente, a gente consegue dar uma previsão. Observa o seguinte, olha, 2 dá positivo, 4 dá positivo, 6 deu positivo. 1 deu negativo, 3 deu negativo, 5 deu negativo. Que característica que é comum ao número 2, 4, 6? 2, 4 e 6 são números pares. 1, 3 e 5 são números ímpares. Então, esse resultado aqui varia da seguinte maneira. Não varia assim, aleatório. Quando o expoente é par,
O resultado é positivo. Certo, gente? E quando o expoente é ímpar? O resultado é negativo. Beleza, pessoal? Perguntas que costumam surgir. Ué, Dani, será que esse expoente aqui, ele também não pode ser negativo? Calma, um problema de cada vez. Tá certo? Deixa eu escrever aqui que eu acabei não colocando. Mas é sempre bom colocar, né? Eu coloco assim, ó. A elevado a N, tá vendo? É A vezes A vezes A. N vezes. Ou seja, quantas vezes o N mandar. O A é a base e o N é o expoente. Qual que é o erro mais comum de quem erra exercícios de potência? Um erro muito comum é multiplicar a base por expoente, tá? Esse é um erro comum, mas que a gente pede para que se preste atenção para que não se cometa esse erro, porque esse erro pode sair caro, tá? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente poder continuar... não, tem mais coisa para colocar aqui. O que mais que a gente pode falar? O que a gente percebeu sobre outros expoentes, ó? Vamos escrever aqui agora oficial. Todo número não nulo elevado a zero é igual a 1. Nunca uma potência vai dar zero na resposta. Exceto se eu te pedir 0 elevado a 2, que é 0 vezes 0. Mas isso aí ninguém pede porque não tem graça. Então, todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Estamos assim? Então, agora a regra é a seguinte. Vocês vão pausar esse vídeo e vão copiar isso no caderno. E pausem de verdade, porque daqui a pouco vocês vão ter que me mandar foto do caderno, com tudo copiado, com tudo bonitinho, tá? Eu quero tudo copiado, todos os exemplos, tudo direitinho, porque na hora que precisar tirar dúvida, vocês têm que voltar aqui nesses exemplos e tudo para poder saber, entender o que está acontecendo aqui. Então, vai lá, pausa o vídeo e vai copiar. Tem uma outra coisa importante que vocês têm que lembrar. São as propriedades de potência. O que são propriedades da potência, gente? É lembrar o seguinte, ó. Propriedade 1. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Como assim? Se eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4, 5 elevado a 3, gente, eu tenho 5 3 vezes.
5 elevado a 4, eu tenho 5 4 vezes. Parando para contar, quantos 5 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso falar que isso aqui é 5 elevado a 7. Então, a propriedade é isso. Para eu não ter que fazer essa conta, eu tenho 5 elevado a 3 mais 4, que é 5 elevado a 7. Uma coisa que eu acho que o pessoal fica com dúvida é como é que faz isso na hora do exemplo, no exercício. Vocês não tem que ficar abrindo. Isso aqui é só para provar que funciona. Tá certo? No futuro, eu falo assim, gente, 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 3 é 2 elevado a 18 mais 3. E 18 mais 3 é 21. E quanto que é 2 elevado a 21? É 42? Claro que não, né, gente? É 2 vezes 2, 21 vezes. Nossa Senhora. Dois elevado a 21 dá esse número pequitinho aqui, ó. Então, assim, é um número que eu nunca vou pedir pra vocês calcularem isso na hora da prova. Vocês estão entendendo? Não tem obrigação de saber calcular esse valor, porque é um número que humanamente não é impossível, mas dá um trabalho danado. Então, assim, não precisa saber quanto vai dar. Então, esse exercício aqui, ó, é justamente isso. Eu não preciso saber quanto vai dar. Eu só tô resumindo a minha escrita. Tá bom? Vamos pegar mais um exemplo só para falar que não foi sorte. Se escreva assim, 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 12. Então, aqui é 7 elevado a 5 mais 12. E 5 mais 12 é 17. E quanto que dá 7 elevado a 17? Não sei. Mas não é 7 vezes 17. Tá? 7 elevado a 17 dá esse valorzão aqui, olha. Que a calculadora até dá pau nela, tá vendo? Que ela fica aqui, olha. Com a potência aqui e tal. A calculadora fica doidona. Totalmente diferente de falar que é 7 vezes 17, tá vendo? Dá. Que aqui tá mostrando 119. Então, assim, não é a mesma coisa. Então, não adianta teimar. Tá certo? A outra propriedade da potência é A elevado a M dividido por A elevado a N, que é igual a A elevado a M menos N. Então, observa que a soma, a multiplicação, somou os expoentes. A divisão vai subtrair os expoentes. Por exemplo, se eu pego 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 2. Dá 2 não. A 6. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 6. Vocês concordam que a divisão pode ser escrita com forma de fração? Assim, ó. Aí o 5 elevado a 7 quer dizer que eu vou escrever o 5 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido, é até 7. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E embaixo ele vai aparecer 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é uma divisão, para cada 5 de cima, eu cancelo com um 5 de baixo. Sobrou só esse, não é? Que potência que é isso? 5 elevado a 1. Que é 5 mesmo. Mas então quer dizer que eu podia falar que 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 6 era igual a 5 elevado a 7 menos 6, que dava 5 elevado a 1. Só isso. Na letra B, coloco assim, 12 elevado a 9, dividido por 12 elevado a 4. Isso aqui é 12 elevado a 9 menos 4. Que é 12 elevado a
9 menos 4, 5. Ah, Dani, você não tá usando número negativo. Verdade. Vamos pôr os números negativos aqui? Se eu coloco assim, ó. Menos 3 elevado a 15. Dividido por menos 3 elevado a 10. Isso aqui vai mudar a regra só porque o número aqui embaixo é negativo? Não. Vai ser menos 3 elevado a 15 menos 10. Que dá menos 3 elevado a 5. E quanto que é isso aí? Não, esses exercícios de propriedade geralmente não precisa calcular. Para aí mesmo. Próximo. Dentro desse caso da propriedade 2, a gente tem que abrir um asterisco. Provando que A elevado a 0 é igual a 1. Sabe essa regra que eu coloquei aqui para vocês? Então, eu consigo provar usando essa propriedade. Presta atenção. Vou pegar um exemplo. Se eu quero dividir 3 a quarta pelo próprio 3 a quarta, eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Primeiro eu vou fazer pelo jeito longo, ou seja, transformo em fração. Escrevo 3 a quarta. Vocês podem escrever o 3 a quarta, vocês podem calcular 3 a quarta. Eu vou escrever, que eu acho mais fácil. Tá vendo? Tem 4 3 em cima e 4 3 embaixo. Então, eu vou conseguir cancelar todos eles. Aí vem a pergunta, então sobrou 0? Não. Porque quando eu divido, uma observação aqui, ó. Quando eu divido 3 por 3, dá 1, não dá? Então, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Lembre-se que uma coisa dividida por ela mesma sempre vai dar 1. Bom, mas eu posso fazer o 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta de outra maneira. Eu posso fazer usando essa propriedade aqui, ou seja, 3 elevado a 4 menos 4, que dá 3 elevado a 0. Epa! Aqui deu 3 elevado a 0. Aqui deu 1. A matemática, gente, ela é tão perfeita que quando a gente faz coisas por caminhos diferentes, no final a gente tem que chegar na mesma resposta. Então, quer dizer, se eu fiz coisas diferentes que chegam na mesma resposta, eu tenho que poder afirmar, então, que 3 elevado a 0 é igual a 1. Porque que dia que eu vou fazer uma conta de um jeito e dar uma resposta e fazer conta de outro jeito e chegar em outra resposta? A resposta tem que ser igual, tá certo? Então, é por isso que a gente sempre vai poder falar. Ah, você fez com 3 de novo, Dani. Ah, então faz com outro número. Troca o 3 por 5 e faz, vai dar certinho. Ó, vou marcar aqui as propriedades, ó, porque já tá ficando com a folha cheia. Também. Beleza. Próxima propriedade, a propriedade 3, que a gente chama de potência de potência. É A elevado a M elevado a N. Que no final basta fazer o quê? Multiplicar as duas. O que é isso? Você fala assim, 8 ao quadrado ao cubo. Bom, o cubo aqui me manda escrever o 8 ao quadrado 3 vezes. E cada 8 ao quadrado é 8 duas vezes. Ou seja, quantos 8 nós estamos vendo aqui no final? 6. Certo? Isso é uma propriedade daqui, porque a gente multiplicou as coisas, tá vendo? Nós estamos triplicando, depois duplicando. Então, é mais fácil fazer o quê? É mais fácil escrever que isso é 8 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Certo?
Se eu coloco aqui, então, menos 2 elevado a 5 elevado a 7. Isso aqui é menos 2 elevado a 5 vezes 7. E quanto que é 5 vezes 7? 35. Aproveitando o momento em que apareceu esse menos 2 aqui, uma coisa que o pessoal erra muito, que é a questão do parênteses. Eu tenho que ter o parênteses, por quê? O número com parênteses quer dizer que o menos 2, o sinal de menos vai ser repetido quantas vezes o expoente mandar. Se você não põe esse parênteses, o menos ele vai ficar só na resposta. Isso pode dar certo ou pode dar errado. Você tem 50% de chance de errar, tá? Então fiquem atentos com isso. No livro tem uma propriedade 4 e uma propriedade 5. Que ela fala, mas essas eu não vou nem pegar no pé de vocês por causa delas, não. Por mim, se vocês sabem essas 3, a gente já tá de ótimo tamanho. Só para falar, assim, que é importante saber, mas vamos lá. Para mim, as propriedades que vêm agora é só para você saber que você pode fazer. E te abre, futuramente, quando a gente chegar em frações, vai te abrir um leque. Bom, 4. Se você tem uma multiplicação de bases diferentes e eles estão elevados ao mesmo expoente, você pode escolher se você multiplica primeiro e depois eleva, ou se você calcula primeiro as potências. Certo? Exemplo. 2 vezes 3 elevado à quarta. Isso aqui, você pode fazer de 2 jeitos diferentes. Ou você segue o Pradimas, faz primeiro parênteses. 2 vezes 3 é 6. 6 elevado à quarta é 1, 2, 3, 4. Vou pedir a ajuda da calculadora para andar mais rápido. 1296. Agora, se a gente segue pela propriedade aqui, ó, isso aqui é 2 na quarta vezes 3 na quarta. 2 na quarta, gente, é 16, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 3 na quarta a gente calculou agora há pouco. É 81. E quantas vezes quer 16 vezes 81? 1296. Então, quer dizer, é só para mostrar que pode mesmo. A propriedade 5, pera aí que eu vou trocar de folha. Ah, não, de novo. Pera lá, antes de eu trocar de folha. Pausa o vídeo. Vou até enquadrar melhor aqui pra vocês, ó. Pausa o vídeo e copia. E eu quero com todos os exemplos copiados. Não pule nada, tá bom? Seguinte, a propriedade 5, ela é muito parecida com a 4. Só que ela é para divisão. Eu acho ela muito mais útil do que a 4, honestamente. Porque essa aqui, quer dizer, se eu tenho uma fração para levar numa potência, você eleva o de cima e eleva o de baixo. Né? Não estamos estudando frações ainda, tá, pessoal? Depois a gente vai ter um capítulo só para frações. Mas se a gente colocar aqui 3/5 ao quadrado. Vou colocar negativo só porque a gente tá precisando, né? Isso aqui, o menos, gente, pode acompanhar um dos dois. Vamos pôr em cima. Menos 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. E 5 ao quadrado é 25. Só isso. E é mais 9 mesmo, porque
né? Menos vezes menos. A gente já viu que o oposto do negativo dá positivo. Tá bom? Bom, mas isso aqui a gente vai, quando a gente for ver números racionais, a gente vai voltar nesse tópico mais uma vez. Então, assim, isso aqui nós vamos ver muito mais quando a gente estiver vendo frações. Então, fica tranquilo, que na matemática tudo volta umas 4, 5 vezes na vida. Então, tá. Uma dúvida importante. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado? Vocês estão vendo que na hora que eu falo em português, a fala ficou igualzinha, né? Mas é diferente, porque tem parênteses. Isso é uma pergunta. Será que isso aqui é verdadeiro ou será que isso é falso? O que é menos 5 ao quadrado feito desse jeito? É menos 5 vezes menos 5. O oposto do negativo é positivo. Então, dá mais 25. Do lado de cá, é menos o 5 ao quadrado. Então, é menos 5 vezes 5. Ou seja, dá menos 25. Então, isso aqui é igual, gente? Essa igualdade, ela é verdadeira ou é falsa? Respondeu certo quem falou que ela é falsa. O igual cortado significa diferente, tá? Então, gente, por favor, não esqueçam isso, tá? A gente tem um número positivo, tem um número negativo, o produto deles por causa do parêntese vai fazer total diferença. Então, tem que tomar muito cuidado para não errar isso, tá ok? Bom, falamos de potências, agora nós vamos falar de raízes. Olha, no 6º ano, a gente falou de raiz quadrada. Inclusive, quem tiver dificuldade de entender raiz quadrada, pode ir na playlist do 6º ano, que lá tem explicadinho, tintim por tintim, como que calcula uma raiz quadrada. Então, assim, vocês já estão um pouco adiante disso, porém, temos que relembrar, né? Então, quem precisar relembrar, volta lá e assiste. Bom, o que a gente pode falar, então? A gente sabe que a raiz quadrada é o contrário da potência, certo? Vamos falar aqui de umas raízes quadradas fáceis. Tá, o que é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Pois 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Pois 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25. Beleza? Agora, será que eu vou ter raiz quadrada de menos 25? Pensa. Para eu ter raiz quadrada de menos 25, se esse número existisse, ele ia ter que ser um número que ao quadrado, ou seja, que fosse ele vezes ele, tinha que dar menos 25. Agora, se esse número fosse menos 5, seria menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, não dá menos 25. Vocês estão entendendo o problema? Vou repetir.
Eu preciso achar um número que seja o resultado da raiz quadrada de menos 25. Esse número tem que ser um número que ao quadrado dê menos 25. Um primeiro instinto é de falar que é menos 5. Só que menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5, gente, o oposto do negativo é positivo. E 5 vezes 5, 25. Aí alguém lá em casa deve estar pensando assim, uai, Dani, é só fazer mais 5 vezes menos 5. Porque aí você tem um positivo e um negativo, o resultado vai dar menos 25. Realmente, o resultado vai dar menos 25. Mas aqui eu tô elevando alguém ao quadrado, gente? Sendo que elevar ao quadrado é multiplicar um número por ele mesmo? Não tô. Eu não tô multiplicando mais 5 vezes mais 5, nem menos 5 vezes menos 5. Isso aqui, ó, não é ninguém ao quadrado. Se isso aqui não é ninguém ao quadrado, eu tenho resposta para essa minha pergunta, para o raiz de negativa de 25? Não. Então, eu falo com vocês uma verdade aqui. Esse sinal ao contrário aí significa não existe. Tá certo, gente? O que nós vamos falar então? Que não existe um número real não existe no conjunto dos números reais um número que seja a raiz quadrada de menos 25. Bom, aqui pode aparecer uma palavra nova, que é esse tal desse conjunto dos números reais aqui, ó. Quando que a gente estuda esse conjunto? A gente estuda esse conjunto a vida inteira, tá? Esse ano nós estamos estudando o conjunto dos números inteiros, que está dentro dos números reais. E no final, o número real é todo esse número que a gente trabalha com ele normalmente, tá? Então, assim, não é um número específico. É os números que você tem o hábito de trabalhar. Então, o número real é qualquer número que esteja nesse conjunto que você já está acostumado a trabalhar mesmo. Ah, mas então existe outros conjuntos? Existe. Mas a gente trabalha com ele no ensino fundamental? Não. Trabalha com ele no ensino médio? Só no terceiro ano. Então, é uma coisa que vocês vão ver num futuro distante, tá? Então, não precisa ficar ansioso com isso. Beleza, pessoal? Então, eu posso pegar isso aqui e ainda abranger esse resultado que a gente acabou de falar. Conclusão. Não é possível calcular a raiz quadrada de nenhum, atenção, nenhum número negativo. Certo, pessoal? Isso aqui é uma conclusão muito forte mesmo. Talvez a conclusão mais forte que a gente vai ter na aula de hoje e que muitas pessoas não levam a sério, porque acha bobeira. Porque assim, isso nunca vai aparecer para mim. Na verdade, à medida que a gente vai avançando na escola, esses resultados eles vão aparecendo com mais frequência. No 9º ano, esse conceito aqui ele vai ser muito importante, por exemplo.
E tem gente lá no 9º ano que ignora. E a gente vê esse conceito aqui no 7º ano. Antes de vocês pausarem o vídeo e copiarem, tem outra questão. Ó, se eu peço, então, raiz quadrada de menos 144, eu vou responder como que ela não existe, certo? Mas se ele colocar o menos fora da raiz assim, não tem problema, porque dentro da raiz eu tenho um número que vezes ele mesmo dá 144. Que número é esse? 12. Então, isso aqui dá menos 12, tá? Só mais uma atenção aqui na nossa vida. Então, vai lá. Pausa o vídeo e copia de novo. Bom, para finalizar a explicação dessa primeira parte de hoje também, nós temos que falar de raiz cúbica. Raiz cúbica. Bom, assim como a gente aprendeu ano passado, que a raiz quadrada era o contrário de elevar ao quadrado, a raiz cúbica, ela é o contrário, a operação contrária de elevar ao cubo, certo? Então, vamos lá. 0 ao cubo, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer isso aqui. Zero ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. 1 ao cubo também é facinho, porque dá 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que não é 6, é 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que não é 9. É 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? Vocês já passaram da idade de entender que não é para fazer 4 vezes 3. É para fazer 4, 3 vezes. E aí, é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, quem não souber, faz lá no cantinho da folha. Mas eu vou adiantar nossa vida aqui e vou falar que dá 64. Quem não acreditar em mim, faz a conta. 5 vezes 5 vezes 5 é 125. 6 vezes 6 vezes 6. Tá, esse eu vou fazer. 6 vezes 6 é 36. Então, 36 vezes 6. Vamos num cantinho aqui. 6 vezes 6 é 36. Vão 3. 6 vezes 3 é 18. 19, 20, 21. Então, dá 216. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4, 28. 28 com 6. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 343. A minha caneta tá manchando. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8, bota apertadinho. Quatro vezes 8, 32, vão 3. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. 512.
9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 1 vezes 9 é 9 e 9 vezes 8 é 72. Então, dá 729. 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Ah, gente, 10 vezes 10 vezes 10 nem precisa de fazer conta, né? É 1000. Então, tá. Fizemos ao cubo de 1 a 10. De 0 a 10. Então, o que é raiz cúbica de 0? O que é raiz cúbica de 1? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 125. Tá vendo? Eu não vou pedir pra vocês a raiz cúbica de um número que não tem como achar, gente. Eu sempre vou pedir uma raiz cúbica que tá na tabuada. Tá? Não tem nada assim fora dos padrões da humanidade, não. Então, quer dizer, eu vou pedir pra vocês raiz cúbica de 9? Não vou, não tá aqui, ó. Vou pedir raiz cúbica de 25? Também não. Então, é só prestar atenção nessa tabela aqui que tudo dá certo. Porque é só ver ela de trás pra frente. Raiz cúbica de 0. Quem foi que elevado ao cubo deu 0? O próprio 0. Eu já falei com vocês que o 0 e 1 tem essa anomalia, né? Eles são elevados, a raiz deles é ele mesmo, ou elevado a qualquer coisa da eles mesmo. Mas é só essas duas exceções, tá, gente? Então, aqui dá 1. Agora, no 8 fica mais fácil de pensar, ó. O 8 foi quem que eu elevei ao cubo que deu 8? Foi 2. Quem que eu elevei ao cubo que deu 27? Foi 3. A quarta para dar 64 foi 4, tá vendo? É só olhar isso aqui de trás para frente, ó. 216 foi 6. 343 foi 7. 512 foi 8. 729 foi 9. E 1000 foi 10. Certo? Só que nós estamos num planeta dos números negativos. Então, vamos pensar. Bom, 0 não tem graça porque 0 é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Então, vamos pensar nos negativos agora. Menos 1 ao cubo. Menos 2 ao cubo. Menos 3 ao cubo. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7. Menos 8. Menos 9. E menos 10. Certo? Bom, o que é menos 1 ao cubo, então? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Bom, fazendo conta, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, o oposto do negativo é positivo, certo? Com mais um negativo, deu negativo. E a gente também pode pegar aquilo que a gente falou no início da aula, né? Que se a minha potência é ímpar, meu resultado vai ser negativo. Então, o que é menos 2 ao cubo? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Vamos comparar? 2 ao cubo deu 8. Menos 2 ao cubo deu menos 8. 1 ao cubo deu 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, posso falar que isso aqui é esses mesmos valores, só que negativo? Posso. E vou usar. Então, aqui, ó. 3 ao cubo aqui vai dar menos 27. 4 ao cubo é menos 64. 5 ao cubo é menos 125. 6 ao cubo é menos 216. 7 ao cubo é menos 343. 8 ao cubo é menos 512. 9 ao cubo é menos 729. E menos 10 ao cubo é menos 1000. Então, agora a gente tem ainda uma questão mais louca ainda. Eu posso não ter raiz quadrada de número negativo, mas eu posso ter raiz cúbica de número negativo. Por quê? Porque eu consegui uma potência cúbica negativa. Toda potência cúbica deu negativa. Então, existe. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1.
raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque eu consegui calcular a potência e deu certo. Entendem isso? Para isso existir, isso tem que ser possível. Se eu conseguir, eu posso afirmar. Não tem problema. Então, quer dizer que raiz cúbica eu vou ter tanto de número positivo quanto de número negativo. Só vou terminar de escrever aqui, então, ó. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Raiz cúbica de menos 216 é menos 6. Raiz cúbica de menos 343 é menos 7. Raiz cúbica de menos 512 é menos 8. Raiz cúbica de menos 729 é menos 9. Gente, e aí, o que aconteceu? Meu negócio parou de gravar aqui, né? Faltou aqui, ó. Raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. E a gente tira essa conclusão aqui, ó. É possível calcular a raiz cúbica tanto de número positivo quanto de número negativo. Essa conclusão aqui é importantíssima. Por quê? Na raiz quadrada, a gente só consegue calcular a raiz quadrada de número positivo. Vamos continuar agora com a matéria, com a parte muito importante dentro da matemática, que se chama expressões numéricas. Gente, essa parte de expressões numéricas, ela parece ser bobinha, mas ela tem uma importância muito, muito grande. Por quê? Muitas pessoas erram contas bem avançadas, porque às vezes erram a parte das prioridades das operações. E onde que a gente treina as prioridades das operações? Aqui, dentro de expressões numéricas. Então, vamos entender uma coisa muito, muito séria. Eu preciso que vocês aprendam isso muito bem, porque no futuro isso que nós vamos falar aqui hoje é a justificativa para muitas perguntas, tá? Então, isso aqui tem que ser visto com muita seriedade. Vou contar uma história para vocês. Já tem 5 anos que eu sou casada. Então, desde que eu casei, eu comecei a visitar minha sogra numa cidadezinha chamada Alvinópolis, que é a cidade que eu nasci. De Itabira a Alvinópolis é pertinho, dá 1h30 de viagem. A questão é que toda vez que minha mãe via que eu estava saindo para Alvinópolis, ela fala assim: ô Dani, quando você para em Piracicaba, manda um abraço para Dimas. Dimas é meu tio. Ele morava ele trabalhava bem no caminho. Ele tinha uma padaria, que era tipo um ponto de encontro obrigatório da família toda. Toda vez que a gente vai para Alvinópolis, a gente para ali para poder ver todo mundo, tal, e comprar pão e comprar biscoito, porque é muito gostoso, tudo de lá. Bom, e aí, minha mãe fala assim: Dani, manda um abraço para Dimas, manda um abraço para Dimas, manda um abraço para Dimas. E vocês sabem que professor de matemática, quando vê as coisas, fica assim, né? Matemática surge em tudo enquanto é lugar, porque a gente é meio doido. Então, de tanto minha mãe falar pra mim: manda abraço pra Dimas, manda abraço pra Dimas, manda abraço pra Dimas, pra Dimas.
Para Dimas, parece bobeira, né? Parece que é só uma brincadeira, mas não é. Para Dimas se tornou para mim uma palavra-chave para fazer com que os meus alunos lembrassem qual é a ordem de prioridade das operações. Primeiro, a gente sempre vai fazer potência. Depois a gente vai fazer a raiz. Depois divisão. Multiplicação. Adição. Ficou feio isso aqui, peraí. Ficou horroroso, mas vocês entenderam. E subtração. Pronto. É o seguinte, na verdade a gente vai de blocos de 2 em 2, tá? Potência e raiz, como uma é o inverso da outra, você pode alternar a ordem. Divisão, multiplicação, também. Adição e subtração, por último. Então, a gente percebe o seguinte, a gente vai pelo nível de complexidade das operações. Vocês vão concordar comigo que tirar uma raiz quadrada é algo muito mais complexo do que calcular uma soma. Então, quer dizer, se entre uma soma e uma raiz quadrada, o que é feito primeiro? É a raiz quadrada, tá certo? Outra coisa importante, a gente tem que respeitar parênteses, chaves e colchetes. Parênteses, chaves e colchetes. Certo? Quer dizer, você sempre vai fazer do parêntese para fora, certo? Mas se dentro do parêntese você tem uma multiplicação e uma soma, o para Dimas vai valer, tá certo? Então, assim, isso é a matéria. Agora é fazer exemplo. E o fazer exemplo é tão sério que se você ficar desatento ou com preguiça de fazer todos os passos, você tem uma chance grande de errar, tá certo? Bom, gente, então de novo, vocês vão pausar esse vídeo, copiar no caderno, tá certo? E aí, vocês vão atualizar a página, vão dar um F5 lá na página do Google Sala de Aula. Por quê? Agora vai surgir um questionário com algumas perguntas a respeito da aula de hoje, só para eu saber se vocês prestaram atenção. Depois vai sair umas páginas do livro que eu quero que todo mundo faça e me envie. E me envie como, né? Usando aquela parte lá do Google Sala de Aula. Quem tiver dificuldade, me chama no privado do WhatsApp que eu ensino a enviar, tá? E aí depois ainda a gente vai ter mais algumas atividades para fazer. Então, assim, nós vamos hoje trabalhar muito. Então, se prepara, tá bom? Estou esperando vocês lá no Google Sala de Aula. E um beijinho. Tchau, tchau.